Apocalipse 16, do verso número 7 até o verso número 11. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Amém. Pai, obrigado pela revelação da Tua palavra, por tudo que ela contém e que é útil para a nossa vida, é transformador, é elemento de mudança, de libertação. A Tua palavra é a verdade, e a verdade liberta. E que essa verdade seja recebida em cada coração essa noite. Estamos aqui, ó Deus, querendo ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Nenhum de nós veio aqui ouvir homens com suas doutrinas e filosofias, mas sim a palavra que procede do Senhor. Esta pode nos abençoar. E para isso, Deus, eu entrego a minha vida a Ti e peço Tua graça, Tua misericórdia, a unção do Teu Santo Espírito, para que, debaixo deste poder, a palavra seja ministrada, quebre as barreiras e chegue ao nosso coração. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Palavra do Senhor no livro de Apocalipse, um livro de revelação, de coisas que ainda estão por acontecer. E as palavras que lemos aqui são meio que devastadoras, né? Mostram um quadro muito tenebroso, muito sombrio, de dor, de sofrimento. E a Bíblia diz para nós que o homem está perdido nos seus delitos e pecados. Diz a Bíblia que o homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida através de Jesus, e crendo nele, eu recebo a vida eterna. E conhecemos pela Bíblia que a salvação não é por nenhuma realização de obras da nossa parte, não é por algo que a gente faça por merecer receber de Deus a salvação. Diz a Bíblia que a salvação é pela fé, é porque eu creio em Deus. Então, esta fé, a mesma que teve Abraão, me é imputada como justiça. Eu sou justificado por Deus mediante a fé, e não por algo que eu faça, por alguma obra que eu opere e que me torne digno, porque diz a Bíblia também que ninguém é digno do Senhor, ninguém é digno de estar diante dele, mas pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus, nós fomos purificados, fomos santificados e qualificados para estar na presença do Senhor. Então todos os cristãos sabem muito bem que o caminho da salvação é a fé que salva. E a fé, ela é acompanhada por algo que se segue a ela, que é o arrependimento. Talvez alguns confundam achando que é o arrependimento que salva. Não, o que salva é a fé. Só que a fé, ela gera o arrependimento. O fato de eu crer em Deus, e a Bíblia diz que eu creio porque o Espírito Santo me permitiu crer, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo me convenceu da verdade da palavra de Deus. Por causa disso eu criei nela, e como fui convencido da realidade do pecado e do juízo, então é gerado em mim um arrependimento pelas minhas maldades, pelos meus pecados, pelas minhas obras mortas. Então isso é o processo operado quando alguém é salvo, pela fé, mas imediatamente seguida a fé, há a produção do arrependimento. E o que esse texto aqui me mostra é que os juízos de Deus, e aqui nós estamos lendo uma série de juízos de Deus, os flagelos que são derramados sobre a terra, como prediz o livro de Apocalipse, eles não produzem o arrependimento no homem. Nós vimos aqui dois exemplos em que o quarto flagelo e o quinto flagelo são derramados, sofrimentos terríveis são impostos aos homens,
mas os dois textos terminam dizendo que eles não se arrependeram. Então, o juízo de Deus, simplesmente, não produz o arrependimento. A expectativa ou a própria realização do juízo não necessariamente vai produzir arrependimento. Pelo contrário, às vezes produz um efeito contrário, como aconteceu aqui, produz uma raiva de Deus, né? Produz uma revolta contra Deus, ou então produz um falso arrependimento, que é tão pernicioso quanto qualquer tipo de blasfêmia, porque Deus sabe o que é verdadeiro e o que é falso. E às vezes, por medo do juízo, as pessoas falsamente afirmam que se arrependeram, mas não mudam a sua vida, muito menos a sua natureza. Então esse texto vai nos ensinar algumas coisas a respeito disso. E como é que eu posso detectar um falso arrependimento? O arrependimento tem a aparência de que realmente aquela situação me constrangeu, mas na verdade não mudou a minha natureza. Então, primeiro eu quero te mostrar aqui alguns exemplos bíblicos de arrependimento falso. Veja, o primeiro deles está lá no livro de Gênesis. Lá no início de tudo, essa realidade já é apresentada para a gente na Bíblia. Em Gênesis capítulo 4, leia comigo aí do verso 8 ao verso 14. Diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Veja as palavras de Caim depois de ouvir o juízo de Deus. Deus disse: por que você matou seu irmão? Isso vai te acontecer. Essas coisas vão suceder a você. E aí Caim ouve aquilo tudo, já matou o irmão. E ele manifesta aqui um possível arrependimento. Dá a impressão que ele está penalizado com as consequências do que ele fez. Porque ele diz: é demasiado isso para mim. A minha vida vai ser uma desgraça depois disso. E realmente vai. Porque o pecado só produz desgraça, irmãos. O pecado produz uma pequena alegria no momento que está sendo praticado, e depois ele só traz consequências ruins, né? E aí Caim, ele vai aqui mostrar um possível arrependimento, mas causado simplesmente pelo medo do castigo. E o medo do castigo não produz um verdadeiro arrependimento. E a gente vai ver na Bíblia que não houve arrependimento, coisa nenhuma, da parte de Caim. Ele vai seguir o seu caminho, a sua descendência será amaldiçoada, como a Bíblia mesmo coloca, e as coisas vão prosseguir da mesma forma. Um outro exemplo bíblico de um falso arrependimento está em Êxodo capítulo 12. Também um exemplo bem conhecido. Êxodo capítulo 12, do versículo 29 até o versículo 32. Está escrito: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, veja só o que diz a Bíblia. Chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Olha a atitude de Faraó depois que perdeu seu filho. Depois que teve a dor terrível de acordar de madrugada e ver que seu filho estava morto.
e percebeu que não só ele, mas todas as famílias do Egito tinha pelo menos um morto dentro de casa, como diz a Bíblia aqui. Isso promove uma comoção no país inteiro, e uma tristeza profunda em Faraó, e a atitude que ele toma é chamar Moisés, Arão, com quem ele já tinha conversado mais de 9 vezes, né? E todas as vezes voltando atrás e negando e tal, e agora então finalmente ele acerta com Moisés e Arão um acordo e diz: podem ir. Em outras vezes ele tentou: vocês vão, mas deixa os bens, vocês vão, mas deixa as crianças, vão, mais isso, mais aquilo. Agora não. Agora, depois que morreu o filho, ele toma uma decisão e diz: olha, pode ir. Pode ir, leva tudo que tem, leva tudo que você quiser, pode ir embora. E no final ainda dizem: me abençoa. Quem ouve uma coisa dessa fala assim: poxa, Faraó tomou jeito na vida. Precisou perder um filho para se arrepender de verdade. Precisou que uma tragédia acontecesse na sua vida para que então, finalmente, parece que ele até se converteu, né? Pediu: Moisés, ora por mim. Arão, ora aí por mim, que a coisa está feia aqui, me abençoa. Mas eu disse: Faraó se arrependeu, irmãos? Você vai ver que logo depois, parece que ele acorda desse transe, né? É um arrependimento transitório, é um arrependimento passageiro. Parece que ele acorda do transe e diz assim: peraí, o que eu fiz? Não, vamos embora, vamos atrás de Moisés. E a Bíblia diz que ele vai atrás de Moisés, com todo o seu exército. Você conhece a história, depois vai morrer lá no mar, que vai fechar com ele no meio, e tudo isso vai acontecer. Então ele não se arrependeu coisa nenhuma. Foi um arrependimento passageiro. Um arrependimento gerado por uma comoção do momento, por uma dor muito grande, por um problema muito grave que lhe aconteceu e aparentemente gerou um arrependimento. Mas na prática não houve arrependimento nenhum. Outro exemplo bíblico, agora no Novo Testamento, abra a Bíblia em Marcos, capítulo 6. No Evangelho segundo Marcos, há outro exemplo muito interessante. Marcos capítulo 6, do verso 17 ao verso 20, diz: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo ao cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Olha o que a Bíblia fala sobre Herodes. Ele está com João preso, porque João tinha a coragem de dizer para ele: você está em pecado, você está pegando, isso é a minha versão, a mulher do teu irmão. Isso aí não é certo, isso é errado, isso é pecado. Ele está dizendo para o rei que o rei está em pecado. E o rei então manda prender, até mais por pressão da esposa, né, que era parte do pecado. E ali ele está preso, mas o rei parece que se encontra com ele, né? Porque está sempre ouvindo a pregação de João. E o rei fica tocado pela pregação de João. A pregação de João, mesmo preso, toca o coração do rei, como diz aqui, né, o versículo 20, que ele temia a João, porque sabia que João era um homem justo e santo, e tinha o João apenas guardado ali em segurança. E quando ele ouvia a pregação, ficava perplexo, escutando de boa mente, escutando de boa vontade. Ele se agradava da pregação da palavra de Deus, através do homem de Deus chamado João Batista, que ele mantinha sob cárcere. E ele então parece que é tocado pela palavra. E muita gente é tocada pela palavra. E me apresenta a princípio um tipo de arrependimento, mas que é superficial, que não produz uma transformação. Ele gostou muito de ouvir aquelas pregações, mas depois não hesitou em matá-lo. Depois, palavra dada, palavra cumprida, trouxe sua cabeça numa bandeja para entregar para sua esposa. Então, amados, o que adianta gostar de uma pregação se não houver arrependimento verdadeiro? O que adianta gostar do homem de Deus, né, se não houver uma transformação verdadeira, um arrependimento genuíno? Isso não vai adiantar nada. Outro exemplo ainda no Novo Testamento está em Mateus, capítulo número 27. Um pouquinho antes aí, Mateus 27 traz também um personagem muito conhecido da Bíblia, do versículo 3 ao versículo 5.
de Mateus, capítulo 27. Diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de quê? De remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi fazer o quê? Enforcar-se. Veja o que aconteceu com esse personagem chamado Judas. Será que Judas se arrependeu, irmãos? A princípio ele toma uma atitude, ele fica impactado, ele percebe que o que ele fez não gerou nenhum fruto, nada do que ele esperava aconteceu. E ele então fica triste porque traiu Jesus, e aquele dinheiro que tinha em mãos já não significava mais nada para ele, já não valia mais nada. E ele então decide devolver o dinheiro, porque ele está arrependido? Não. A Bíblia diz a palavra, qual é a palavra? Ele está com remorso. E remorso não tem nada a ver com arrependimento. Já disse aqui várias vezes que o remorso é uma tristeza que a gente sente por um mal que nós causamos a nós mesmos. O arrependimento é uma tristeza que a gente sente por um mal que a gente fez a Deus. Porque o grande ofendido com o nosso pecado não são as outras pessoas, mas o pecado ofende a Deus. E o arrependimento, ele gera em nós o sentimento de que fizemos algo contrário a Deus, e ele produz uma tristeza, porque percebemos que Deus não merecia isso. Mas é diferente do remorso, que é uma tristeza que eu sinto por algo que eu sei que vai me prejudicar, é mais ou menos parecido com o que Caim sentiu lá naquele exemplo inicial. Então é um tipo de remorso, porque eu sei que as consequências serão terríveis. E ele não conseguindo viver com as consequências, ele prefere se enforcar. Ele prefere ele mesmo acabar com a vida do que viver com o peso que aquilo traria pelo resto dos seus anos. Mas isso não é um arrependimento, porque o remorso traz a morte, o arrependimento traz a vida, traz a salvação. O arrependimento leva o homem para Deus, enquanto o remorso leva o homem para a morte. Então veja, são sentimentos totalmente diferentes. E nesse texto aqui, que a gente acabou de ler em Apocalipse, o texto inicial, a gente percebe aqui que esses homens falados aqui, eles foram de mal a pior, porque eles foram do pecado à blasfêmia. O sofrimento que foi infligido a eles era por eles merecido, mas eles foram do pecado, que causou esse sofrimento, à blasfêmia, porque não se arrependeram e continuaram blasfemando contra Deus, como diz o capítulo 16, no versículo número 7. A gente tem que entender o que está escrito aqui: ó, ouvi do altar que se dizia certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quando Deus exerce o juízo, ele está exercendo um juízo justo. Deus não é juiz do STF. Está entendendo? Deus exerce um juízo justo e não um juízo contaminado. Então, quem ele condena realmente merece ser condenado. Deus nunca condena um inocente e nunca absolve um culpado. Todos os seus juízos são justos e verdadeiros. É uma coisa que é dita na palavra de Deus. Então, todo aquele sofrimento sobre aqueles homens era merecido. Mas a Bíblia diz aqui, com o versículo 9, que os homens se queimaram com intenso calor, e aí fizeram o quê? Blasfemaram o nome de Deus, né? Que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O arrependimento também diz a Bíblia que dá glória a Deus, porque é algo que acontece comigo por causa de Deus. Como eu disse, não tem nada a ver com remorso. Eu me arrependo porque entendo que ofendi a Deus com o meu pecado e com o meu procedimento. Então, arrependimento produz glória para Deus. Mas esses homens não se arrependeram. Pelo contrário, blasfemaram, ou seja, xingaram, reclamaram. Ah, esse fogo aí está me queimando. Ah, esse Deus miserável está fazendo isso comigo. Tal. E é isso que a Bíblia diz que aconteceu. Depois derrama aqui o quinto flagelo, no versículo 10, e no versículo 11, mais uma vez, e blasfemaram o Deus do céu,
por causa das angústias, das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Então veja, esses homens aqui mereciam a condenação porque Deus é justo, e ao receberem o justo castigo merecido, nem assim se arrependeram. Pelo contrário, blasfemaram ainda mais. Amados, para que haja arrependimento, é preciso haver tristeza pelo pecado. É preciso que o pecado cause um pesar no meu coração. Mas como diz a Bíblia, não é uma tristeza que produz a morte, como foi a de Judas, mas é uma tristeza que produz a redenção, porque ela me leva para junto de Deus. Os sofrimentos desses homens no texto de Apocalipse causaram tristeza, mas não produziram arrependimento. Não produziram o entendimento do mal que fizeram contra Deus. Porque quando há conversão, há também a tristeza pelo pecado, e aí então, como consequência, o pecado é abandonado. Por isso a Bíblia fala de arrependimento e pressupõe que junto com o arrependimento há o abandono do pecado. Por isso lá em Provérbios 28:13 está escrito o quê? Que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o arrependimento é seguido pela decisão de deixar o pecado, de deixar a prática daquele pecado. E aí então há conversão e há redenção. Agora, quando não há arrependimento, como foi o caso aqui, quando não há arrependimento, simplesmente o juízo, que é justo, se torna ainda mais justo, mais evidente, e a situação apenas piora, o pecado tende a aumentar. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, ainda pior, e sucessivamente. E a vida no pecado, ela tende a aumentar. Quanto mais uma pessoa peca, mais ela tende a pecar. E quanto mais ela peca, piores vão se tornando os seus pecados. E mais profundamente ela vai descendo nessa escada rumo ao inferno. Porque ela vai se aperfeiçoando no pecado. É a tal da prática do pecado. Então, quando não há arrependimento, o pecado acaba se tornando um desafio ainda maior diante de Deus, como foi o caso. O fogo caindo, as chagas tomando o corpo e aqueles homens xingando Deus, piorando ainda o seu estado e a sua situação. O pecado, então, se torna falsidade diante de Deus, diante dos homens, né? Porque tudo acaba vindo à tona diante do juízo. O pecado, quando não há arrependimento, acaba se tornando, se convertendo num ódio a Deus. E foi o que eles manifestaram, xingaram Deus, blasfemaram de Deus. E o pecado, então, se torna explícito quando não há arrependimento. Sempre que não há arrependimento, a tendência é piorar. Resumidamente, é o que Deus nos mostra na sua palavra. E esse estado apenas comprova o que diz a Bíblia, de que isso prova que ele estava enraizado na natureza maligna com que todos nós nascemos. Ela apenas se manifesta e é uma consequência natural. Como já disse aqui diversas vezes, o que o homem precisa fazer para ir para o inferno? O homem não precisa fazer nada. É só nascer, viver e morrer. Essa é a sequência natural dos acontecimentos. Apenas para se salvar é que uma coisa precisa ser feita. Por mim? Não. Por Jesus. Já fez por mim. Eu apenas agora preciso reconhecer que Ele fez por mim e aceitar os benefícios da sua atitude em relação à minha vida. E aí eu serei salvo. Serei salvo do inferno. Serei salvo da condenação a qual já estava condenado. Por isso que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas no verso 18 do mesmo capítulo, a palavra de Deus diz que aquele que nele crê não será julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então, já está julgado. Quem não fizer nada já está condenado. O homem não precisa fazer alguma coisa para ser condenado, ele já nasce condenado. Por mais estranho que isso possa parecer para alguém,
À medida que o homem vai assumindo a consciência, há um período de infância, de inocência, mas à medida que essa consciência vai sendo atingida, a sua tendência natural ao pecado vai naturalmente também se manifestando, tornando o homem desculpável diante de Deus e fazendo com que ele precise da salvação. E essa salvação só é fornecida por Jesus. E por isso aquele que não crê já está condenado, porque simplesmente não acreditou, como diz a Bíblia Sagrada. Então, queridos, a nossa relação com o pecado e com o juízo de Deus deve fazer com que haja uma consciência em cada ser humano. Por isso, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo revela ao homem o pecado, a justiça e o juízo. Você foi salvo porque o Espírito Santo te convenceu que você era um pecador. A primeira grande dificuldade de um homem pecador é admitir que é pecador. A primeira grande dificuldade de um viciado é admitir que é viciado. Por isso esses programas aí, Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, isso aqui é mais anônimo, os passos lá para melhorar, o primeiro passo é sempre reconhecer que você tem um problema. E a maior dificuldade do homem é reconhecer que ele é pecador. Reconhecer que, de fato, ele ofende a Deus com o seu procedimento. Porque a tendência humana é a autodesculpa. Não, eu não sou tão ruim como os outros. Eu conheço gente muito pior do que eu. O meu vizinho é terrível. Né? E começa a falar, tem um parente que é fogo puro para o inferno. Né? E começa dando as desculpas. Eu não sou tão ruim assim. Eu tenho lá meus defeitos e tal. Só que você não entende que um defeito já é suficiente para você nunca alcançar a santidade de Deus, que é perfeito. Então, uma manchinha na minha roupa já é o suficiente para eu não ter acesso a Deus. Mas a boa novidade é que Jesus morreu para me dar acesso a Deus. Ele morreu para pagar a minha culpa, para lavar os meus pecados, e eu não ter mais nada manchando o meu nome diante de Deus. E poder então me aproximar dele, com confiança, como diz a Bíblia. Porque a confiança está no fato de que agora eu sei, e fui perdoado, estou limpo, porque Jesus me limpou, não fui eu que me lavei, porque a Bíblia diz que ainda que eu me lave com salitre, eu não consigo tirar de mim a mancha do pecado. Mas o sangue de Jesus, a Bíblia diz, me purificou de todo pecado. Então eu preciso entender isso, e os juízos de Deus, eles são apenas uma consequência natural para aquele que não se arrepende. Para aquele que não se deixa convencer pelo Espírito, para aquele que continua até o fim lutando contra Deus, insistindo que é bom, insistindo que Deus não é justo, insistindo que a justiça de Deus não presta, e aí o juízo vai se manifestar. Agora, o que esse juízo poderia fazer, ainda, era despertar, pelo menos, uma consciência para a realidade. Para que eu perceba, olha, espera aí, realmente Deus é justo. Se Ele me condenar, é porque eu mereço. E eu enxergar, então, que não há em mim bem algum, como diz a Bíblia. E assim o homem poderia até, quem sabe, aproveitar-se do juízo de Deus para ser conduzido ao arrependimento. Mas pelo que vimos no texto aqui no início, o juízo não conduz ninguém ao arrependimento. Ninguém vai ser conduzido pelo medo do juízo. Muito pelo contrário, como o texto mostra, tem gente que piora com o juízo. Tem gente que quando sofre alguma coisa, fica pior. Não é? Quando sofre um revés na vida, piora. Né? Tem gente que quando pega uma doença, fica pior ainda contra Deus. Blasfema, reclama, né? Culpa Deus, culpa todo mundo. Porque não aprende com o juízo, mas pelo contrário, se volta ainda mais contra Deus. E o que isso me diz, segundo um conceito bíblico também que a palavra de Deus nos apresenta, que é melhor se arrepender antes do juízo, irmãos. Que é melhor se arrepender sendo atraído pela graça de Deus e não empurrado para o fogo pelo juízo eterno, mas ser atraído pela graça. E o que é a graça de Deus? É a consciência de que Deus está me oferecendo algo que eu não mereço, a salvação. Enquanto eu me achar merecedor de alguma coisa, não há salvação.
Esse foi o maior embate de Jesus com os religiosos da época, especialmente os fariseus, porque se achavam santos, porque obedeciam, segundo eles, os princípios da lei, e ficavam indignados quando viam Jesus comendo com publicanos, comendo com pecadores, né? Como pode esse cara aí comer com esse tipo de gente? Ele não deve ser muito santo, porque para eles o entendimento era completamente errado. Não entendem a graça de Deus porque se acham merecedores de favores especiais, porque têm determinado comportamento, determinadas atitudes. O homem só é salvo quando ele entende que ele precisa da graça de Deus. Porque não há nada que ele possa fazer que o torne merecedor ou digno da salvação. Então a salvação é de graça, e é pela graça, e é pela fé, porque eu simplesmente concordo com Deus, acreditando no que Ele me diz, e paro de insistir que eu sou bom, que eu não sou tão ruim assim, que de alguma forma eu posso chegar lá sem a ajuda de Deus, posso reencarnar, sei lá, posso ir para o purgatório, posso fazer qualquer coisa, não preciso de Deus. E aí eu acabo ofendendo ainda mais a Deus, como quem desdenha da sua graça que me é oferecida. Por isso é melhor dar glória a Deus com arrependimento, como disse o texto que a gente leu. Não se arrependeram para lhe darem glória. É melhor dar glória a Deus pelo arrependimento do que tristezas para Deus. E a gente pode produzir duas coisas em Deus, glória ou tristeza. A tristeza está quando eu decido não receber a graça que Ele me oferece. Quando eu decido viver por mim mesmo e por minha conta ir para o inferno. Como já disse aqui, Deus não lança ninguém no inferno. São as pessoas que caminham para lá e lá se atiram. Porque há tristeza no coração de Deus quando alguém vai para o inferno. Mas quem vai pela escolha própria, vai por decisão própria, vai com as próprias pernas. Não é empurrado para lá por Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que todos sejam salvos. Entretanto, nem todos o são, porque permanecem resistindo à graça de Deus. Então há duas escolhas: dar glória a Deus ou dar tristeza para Deus. E a gente precisa pensar na nossa vida como aquele que vai dar graça ou vai dar tristeza. Se eu ainda não tomei a decisão de entregar minha vida para Cristo, de me render àquilo que Ele oferece para mim de graça, eu ainda estou na posição de alguém que vai dar tristeza para Deus. E isso precisa ser mostrado através da fé e do arrependimento que é gerado pela fé. Porque senão, ninguém será salvo por aparência. Os fariseus tinham aparência, tinham fama, tinham boa fama, tinham boa reputação diante das pessoas. Mas foi a classe de gente que Jesus mais olhou com desprezo. Foi para os fariseus. Jesus desprezou e o chamou de raça de víboras, de sepulcros caiados, bonitinhos por fora e podres por dentro. Não é aparência que vai convencer a Deus de quem eu sou, porque Deus não se move pela minha aparência ou pelo que eu pareço para as pessoas. Deus conhece quem eu sou na essência, o que está no meu coração, as palavras que saem da minha boca antes mesmo de eu as proferir. Deus as conhece. Então, a gente está diante de um dilema. Como disse Jesus quando amaldiçoou a figueira, não adianta eu ter folhas se eu não tiver frutos. Não adianta eu ter a aparência se eu não tiver o conteúdo, se eu não tiver a essência. E como foi dito aqui, como Herodes, tem muita gente que ouve a pregação. Muita gente ouve a pregação pela internet, muita gente ouve a pregação aqui na igreja. Muita gente sai daqui dizendo: gostei desse pastor. Bacana ele. Mas não se arrepende. É tocado pela palavra, gosta, até volta semana que vem. Mas não se arrepende. E aí, como Herodes, é questão de tempo do profeta não servir mais para nada e de você blasfemar contra Deus, porque não houve de fato um arrependimento. A alma se remexe, mas o espírito fica intocado. A palavra toca na alma, mas o espírito fica de lado, porque não há
um arrependimento verdadeiro. Há apenas um incômodo. Às vezes a palavra incomoda. E a palavra que produz a salvação, como já disse outras vezes aqui, é a palavra que incomoda. Quando você vai lá em Atos capítulo 2 e vê a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, e ali foi a maior pregação da história, 3.000 pessoas se convertem naquela pregação. Aí elas ficam ali perguntando, e agora, o que a gente faz, Pedro? Nos convertemos, tá? E agora, o que a gente faz a partir de agora? Aí Pedro diz, agora vocês sejam batizados. Pedro dá a solução. Mas o texto ali diz que, para eles darem essa declaração, algo aconteceu anteriormente, a Bíblia chama de compulsão do coração. Diz assim, compungiu-se-lhes o coração. E então perguntaram, o que faremos? Porque o coração foi compungido, o coração foi apertado. A palavra que traz a salvação, ela produz aquele aperto, porque ela vem ministrada pelo Espírito Santo, vem convencendo. Eu não sou o que eu penso que eu sou, eu não sou bonzinho, o Espírito Santo vai me convencendo. Eu sou mau, eu preciso de salvação, eu estou perdido pelas minhas boas obras, por mim mesmo, não consigo me lavar. O Espírito Santo vai apertando, eu vou olhando para mim mesmo e não vou gostando do resultado. Então eu vou sendo apertado, vou sendo compungido, e aí finalmente, então, eu recebo de graça aquilo que Deus me oferece como presente, que é o perdão dos meus pecados. Mas para que eu receba, eu preciso reconhecer que eu tenho pecados. Quando você fala em perdão para alguém, o que a pessoa diz? Perdão por quê? Eu não fiz nada? Né? É muito o que muita gente fala isso. Então a gente fala do perdão de Deus, a pessoa olha para mim, não, perdão porque eu não fiz nada, eu sou bom, eu sou um cara tranquilo, não sou tão ruim como os outros. Então, eu não sei o que isso quer dizer. E muita gente, então, é tocado, é apertado no coração, mas não toma uma decisão. E muita gente, ao invés de ficar triste pelo pecado, às vezes fica triste porque não pode pecar mais. Ao invés de ficar triste, aquela tristeza boa que produz o arrependimento, fica triste porque está sendo tolhido de alguma coisa. Está vendo a vida acabar, né? Os pacientes terminais em hospital, nem todo mundo se converte, não. Tem gente que fica naquele dilema, ele se converteu porque estava vendo que estava morrendo mesmo, resolveu converter. Mas tem gente que morre blasfemando, você já viu? Em hospital? Tem gente que morre blasfemando, morre culpando Deus. Por quê? Queria mais tempo para pecar mais. A vida está acabando e eu não pequei o suficiente ainda. Então, cada um reage de uma forma. Cada um reage de uma forma à palavra de Deus e àquilo que Deus quer fazer. Mas uma coisa ficou clara nesse texto que a gente leu aqui. No dia dos flagelos, no dia do derramamento da ira de Deus, ninguém vai se arrepender. A igreja não vai estar mais na terra. E ninguém vai se arrepender nesse dia dos flagelos sendo derramados. Isso me leva a crer também que não há lugar de arrependimento no inferno. No inferno ninguém se arrepende lá, irmãos. No inferno as pessoas se lamentam. No inferno as pessoas têm remorso. Olha o que eu fiz para parar aqui. Você lembra da história que Jesus contou, o rico e Lázaro? Lázaro no seio de Abraão e o rico em tormentos no inferno. Não diz o texto que o rico estava arrependido, ele lamentava a sua situação. Ele lamentava o resultado das suas escolhas e para onde essas escolhas o levaram. Mas não diz em nenhum momento que ele estava arrependido, ele estava com remorso. Ele estava percebendo o sofrimento e ele até reconhece, poderia ter sido evitado se eu tivesse ouvido alguém. Se eu tivesse ouvido um pregador, se eu tivesse ouvido o Espírito Santo, tanto que ele pede a Abraão que envie pessoas, envie Lázaro, vai lá na minha casa, vai lá na minha família, falar para os que estão lá, quem sabe eles não vêm para o mesmo lugar. Mas não há arrependimento no inferno. O lugar de se arrepender é aqui e agora. O lugar de renunciar ao pecado é aqui e agora. É hoje o dia de fazer a escolha, porque no inferno só há lugar para remorso e para pensar quantas vezes eu fui convidado para o céu e eu recusei. Quantas vezes eu ouvi uma pregação me convidando para o céu, para me render a Jesus e eu recusei. No inferno só vai ter uma eternidade
para lamentar essa escolha, essa atitude que cada um dos que lá estarão tomaram, ainda com sua consciência, ainda em vida. Então, o que a palavra de Deus diz, é hoje o dia do arrependimento. É hoje o dia da mudança de vida. É hoje o dia de começar uma nova vida, assumir um novo caminhar, e esse caminhar com Cristo, na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, Tua palavra foi ministrada e pelo poder do Espírito Santo, ela chega aonde o Senhor deseja que chegue. Por isso, Pai, eu te peço agora que se há alguém aqui entre nós que ainda não rendeu a sua vida a Cristo, que ainda não confessou e arrependeu-se dos seus pecados, que essa vida seja tocada nesse momento pelo Teu Espírito e não resista à voz do Teu Espírito. E como diz a Tua palavra, aquele que te confessa publicamente é confessado também publicamente por Jesus no céu. Por isso eu quero nesse momento dar uma oportunidade. Há alguém aqui que deseja entregar sua vida para Cristo? Levante a sua mão para que eu ore junto com você. Há alguém aqui que quer render-se a Jesus para ser salvo? Há alguém? Levante a mão para a gente orar juntos. Não? Amém. Há uma vida ali, preciosa para Deus. Vem aqui orar junto comigo. Amém. Como é seu nome? Eduarda, glória a Deus pela sua atitude agora. Porque você, ao arrepender-se, está dando glória a Deus. Com apenas um gesto, uma atitude, uma entrega, uma aceitação, um consentimento, eu entrego a tua vida ao Senhor. Porque você manifestou agora o desejo de render-se a Cristo e de confiar nele para o perdão dos seus pecados. Ele te dá a partir de agora uma nova vida com um sentido novo, com uma direção nova que Deus tem para você. E eu agradeço a Deus pela decisão da Eduarda, que de livre e espontânea vontade decide te confessar aqui diante de todos. E não há nenhuma vergonha nisso, pelo contrário. Nisso há uma alegria no céu, um prazer no coração de Deus, e a glória sendo dada ao teu nome, Pai. Abençoa a Eduarda na caminhada que ela vai iniciar a partir de agora. Junto contigo, salva, perdoada dos seus pecados, para guardar a vida eterna em Cristo. É o que eu te peço, ó Deus, a abençoando em nome de Jesus. Amém.